Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2019. Olho de Deus Parte 02, lançado em 25 de agosto de 2003, o telescópio espacial Spitzer, da NASA, completou 16 anos de ótimos serviços prestados. Homenageando o aniversário, a Agência Espacial Americana montou uma galeria com 16 imagens impactantes registradas pelas lentes do Spitzer. A relação pode ser vista aqui. Uma das selecionadas, mostrada acima, é a nebulosa de Helix Hélice, localizada a cerca de 700 anos-luz da Terra. Sua semelhança com o olho lhe rendeu o apelido Olho de Deus. A Helix NGC 7293 é uma nebulosa planetária, ou os restos de uma estrela semelhante ao Sol. Quando o suprimento interno de combustível dessas estrelas acaba, suas camadas externas incham para criar a nebulosa. Esta última é aquecida pelo núcleo quente da estrela morta, chamada anã branca. Neste caso, a anã branca, localizada no meio do olho, não é visível na imagem. Nosso Sol chegará à fase de nebulosa planetária quando morrer, em cerca de 5 bilhões de anos. Bolha espacial. A missão principal do Spitzer terminou após 5 anos e meio, quando o líquido refrigerante de hélio necessário para operar 2 dos 3 instrumentos do telescópio acabou. Mas seu design de resfriamento passivo permitiu que parte de seu terceiro instrumento continuasse operando por mais 10 anos. A missão está programada para terminar em 30 de janeiro de 2020. Outras terras. Administrado pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), na sigla em inglês da NASA em Pasadena, Califórnia, o Spitzer permitiu que cientistas confirmassem a presença de 7 planetas rochosos do tamanho da Terra no sistema TRAPPIST. O telescópio também forneceu mapas meteorológicos de exoplanetas quentes e gasosos e revelou um anel oculto em torno de Saturno. O Spitzer iluminou reuniões ocultas de poeira em uma grande variedade de locais. Entre eles estão nebulosas cósmicas, nuvens de gás e poeira no espaço, onde estrelas jovens se formam, e galáxias rodopiantes. O telescópio também investigou algumas das galáxias mais antigas do universo e olhou para o buraco negro no centro da Via Láctea. O telescópio espacial Spitzer pesquisou no céu e encontrou os exoplanetas, cuja existência foi confirmada pelos espíritos em 1857, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes.
Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Allan Kardec, em seu livro A Pluralidade dos Mundos Habitados escreveu: a história da pluralidade dos mundos começa com a história da inteligência humana. Ascendeu a esta crença em primeiro lugar. Todo esse universo visível, dizia Lucrécio, há 2000 anos atrás, não é o único na natureza, e devemos crer que haja, em outras regiões do espaço, outras terras, outros seres e outros homens. Os livros mais antigos que possuímos, os Vedas, Gênesis antigo dos hindus, professam a doutrina da pluralidade das moradas da alma humana nos astros, sucedendo a encarnação terrestre, segundo as próprias expressões desses discursos que o eco secular dos tempos conservou para nós com tanta dificuldade. A alma vai para o mundo ao qual pertencem suas obras. O Sol, a Lua e os astros desconhecidos estão preparados para a habitação e originaram formas vivas não compreendidas. O Código de Manu, os livros do Avesta, os dogmas de Zoroastro, encaram o universo sob o mesmo ponto de vista. Mas é difícil, nessas filosofias antigas, avaliar a influência da física e da metafísica, e aqui só vamos mencioná-las. Ora, para nos atermos à doutrina da pluralidade dos mundos, a única que vamos levar em consideração aqui, e a antiguidade histórica e clássica, que é a única que podemos estudar com alguma base de certeza, observaremos inicialmente que o Egito, berço da filosofia asiática, ensinou a seus sábios esta antiga doutrina. Talvez os egípcios só a estendessem aos 7 planetas principais e à Lua, que chamavam de Terra Etérea. Seja como for, é notório que professavam largamente esta crença. Os filósofos da mais antiga seita grega, a seita jônica, cujo fundador, Tales, acreditava que as estrelas eram formadas da mesma substância que a Terra, perpetuaram em seu seio as ideias da tradição egípcia, importadas da Grécia. Anaximandro e Anaxímenes, sucessores imediatos do chefe da escola, ensinaram a pluralidade dos mundos, doutrina que foi mais tarde difundida por Empédocles, Aristarco, Leucipo e outros. Anaximandro sustentava, como fizeram mais tarde Epicuro, Orígenes e Descartes, que de quando em quando os mundos eram destruídos e se reproduziam por novas combinações dos mesmos elementos. Ferécides de Cirus, Diógenes de Apolônia e Arcesilau de Mileto alinharam-se, como os precedentes, no número dos adeptos desta doutrina. Pensavam, aliás, que uma força inteligente, imaterial, presidia a composição e disposição dos corpos celestes. O primeiro dos gregos que levou o nome de filósofo, Pitágoras, ensinava em público a imobilidade da Terra e o movimento dos astros ao redor dela, ao passo que declarava a seus adeptos privilegiados sua crença no movimento da Terra como planeta e na pluralidade dos mundos. Allan Kardec volta ao assunto da pluralidade dos mundos habitados no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3, onde esclarece que do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhe são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é por assim dizer toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos,
considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.